Bom, no vídeo anterior, nós falamos sobre a oferta agregada, capítulo 10.4, página 392 do livro do McQuill, Macroeconomia. A gente falou sobre a oferta agregada, fizemos uma introdução e falamos como ela ajuda, a curva da oferta agregada, como ela ajuda a determinar o nível de preços de uma economia. Nesse livro a gente vai falar sobre a curva de oferta agregada no longo e no curto prazo. Vamos começar? Como o modelo clássico, o longo prazo, a curva vertical da oferta agregada. Como o modelo clássico descreve o comportamento da economia no longo prazo, derivamos a curva da oferta agregada de longo prazo do modelo clássico. Lembre-se, com base no capítulo 3, de que o montante do produto gerado depende de quantidades fixas de capital e mão de obra e da tecnologia disponível. Para mostrar isso, escrevemos y é igual a f, função f de k e l. Quer dizer, o produto de uma economia é igual a função capital e trabalho. A função, de acordo com o modelo clássico, o total da produção não depende do nível de preços. Para demonstrar que o total da produção é fixo nesse nível, independente do nível de preços, traçamos uma curva vertical para a oferta agregada, como se vê na figura 10.7. No longo prazo, a interseção entre a curva da demanda agregada e essa curva vertical para a oferta agregada determina o nível de preços. Então, a gente tem aqui um gráfico de nível de preços no eixo Y e no eixo X a renda, produção e produto. Então, a gente coloca ali a curva da demanda agregada, que é uma curva descendente, é 1 sobre x, né? E bota ali no eixo X, a gente traça uma linha reta dizendo que a produção ela não varia em longo prazo. Papai! Ô papai! Minutinho só, Lucas. Se a curva da oferta, no longo prazo, a interseção entre a curva da demanda agregada e essa curva vertical para a oferta agregada determina o nível de preços. Se a curva da oferta agregada é vertical, as variações na demanda agregada afetam os preços. Estou entendendo nada. As variações na demanda agregada afetam os preços, mas não o total de produção. Por exemplo, se a oferta monetária diminui, a curva de demanda agregada se desloca para baixo. Como é o caso da figura 10.8. A economia se movimenta partindo da antiga interseção entre a oferta agregada e a demanda agregada do ponto A para a nova interseção, o ponto B. O deslocamento da demanda agregada afeta tão somente os preços. A curva vertical da oferta agregada satisfaz a dicotomia clássica, pois implica que o nível de preço, nível de produto, independe da oferta monetária. Esse patamar de produção no longo prazo, Y, é chamado de nível de pleno emprego. Esse patamar de produção no longo prazo, Y, é chamado de nível de pleno emprego ou nível natural de produção ou produto. Eu estou fazendo mímica e estou fazendo tudo. Nada que você faz sentido aí que você está lendo. Trata-se do nível de produção no qual os recursos da economia estão plenamente empregados, ou de modo mais realista, no qual o desemprego encontra-se uma taxa natural. Tá, o curto prazo, a curva de horizontal da oferta agregada. O modelo clássico e a curva vertical da oferta agregada se aplicam apenas no longo prazo. No curto prazo, alguns preços são rígidos e, portanto, não se ajustam à variação da demanda. Por causa dessa rigidez de preços, a curva da oferta agregada no curto prazo não é vertical. Neste capítulo, simplificaremos as coisas, pressupondo um exemplo extremo. Suponhamos que todas as empresas tenham editado catálogos de preços e que a confecção de novos catálogos seja cara demais. Consequentemente, todos os preços estão presos em um nível pré-determinado. Nesses patamares de preço, as empresas estão dispostas a vender a quantidade que os clientes estiverem dispostos a comprar e contratarão a mão de obra suficiente apenas para produzir a quantidade demandada. Como o nível de preços é rígido, representamos essa situação na figura 10.9 como uma curva horizontal
da oferta agregada. Aqui vamos fazer do pão. Tem uma aranha aqui. Deixa eu ver a curva horizontal da oferta agregada. Sim. Eixo Y, nível de preços. X é a produção, quer dizer, eu produzo quanto for necessário, a oferta agregada fica ali. Tá, beleza. Ué, não, aranha. Tá, vamos lá. O equilíbrio da economia no curto Então, prazo aranha corresponde à tem oito interseção da pernas, né? curva Eu da sei. demanda agregada com essa curva horizontal, da oferta agregada no curto prazo. Nesse caso, variações na demanda agregada efetivamente afetam o nível de produção. Por exemplo, se o Banco Central reduz repentinamente a oferta monetária, a curva da demanda agregada se deslocará para dentro, como se verifica na figura 10.10. A economia se desloca da antiga interseção entre a demanda agregada e a oferta agregada no ponto A, para a nova interseção no ponto B. O deslocamento do ponto A para o ponto B representa um declínio da curva em um nível de preço constante. Sendo assim, uma queda na demanda agregada. Uma queda na demanda agregada. Você tem uma demanda agregada. Uma queda na demanda agregada. Sendo assim, uma queda na demanda agregada reduz o total de produção no curto prazo, já que os preços não se ajustam de maneira instantânea. Depois da oferta repentina da demanda agregada, as empresas ficam presas a preços altos demais. Da demanda, com demanda baixa e altos preços, as empresas vendem uma menor quantidade de seus produtos. Por essa razão, elas reduzem a produção e dispensam os trabalhadores. A economia passa por um período de recessão. Mais uma vez, saiba que a realidade é um pouco mais complicada do que foi ilustrado aqui. Embora muitos preços sejam rígidos no curto prazo, alguns preços conseguem reagir rapidamente às circunstâncias que vão se modificando, conforme veremos no capítulo 14. Em uma economia com alguns preços rígidos e alguns preços flexíveis, a curva da oferta agregada no curto prazo tem inclinação ascendente e não horizontal. A figura 10.10 ilustra um caso extremo no qual todos os preços são rígidos. Por ser mais simples, esse caso constitui um ponto de partida útil para raciocinarmos em termos de oferta agregada no curto prazo. Beleza.